Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Albert Einstein. Oi gente, eu sou a Marlise e este é o canal Ateliê Arte e Companhia. E hoje nós vamos dar continuidade ao quadrinho infantil fazendo a pintura da paisagem. Mesmo para quem nunca pintou, é muito fácil. Então, bora trabalhar. Normalmente, quando a gente vai fazer uma pintura, a gente pega uma referência. Então, a gente procura seguir detalhes dessa pintura. Então, aqui no caso, a gente está fazendo um fundo bem clarinho do céu, né? Primeiro a gente passa um pouquinho de branco. E aí a gente vai pondo umas mínimas gotinhas de azul e vai espalhando junto com o branco, para dar o efeito, né, de céu, nuvem. Para quem nunca pintou, treina um pouquinho num caderno, folha de sulfite, não é difícil. A gente tem que ousar, né, e tentar. Mas se de repente você não é muito afim de pintura, ou se sente inseguro, não quer, né, arriscar pintar num primeiro momento, né, quer treinar primeiro, quer fazer um curso, pega um fundo com paisagem para você transferir a ideia que você quer, porque o objetivo aqui é primeiro aprender a fazer o quadrinho, que nós fizemos na primeira aula, né, da semana passada, e montar a bonequinha em 3D, em EVA, que é muito fácil, muito gostoso e qualquer pessoa consegue fazer com facilidade. A pintura é um pouquinho mais delicada, mas não é nada difícil, muito menos impossível. Mas aí é a escolha de cada um. Eu quis passar um trabalho completo, fazendo a montagem, né, do quadrinho, a pintura de fundo da paisagem, aqui no caso, e na próxima aula nós vamos fazer a bonequinha em 3D. Então eu vou continuar passando alguns detalhes aqui da pintura, porque de repente eu encorajo vocês que gostam, mas que acham que é difícil, né? Ou tem receio de tentar, tem receio de errar. Não tem nada a ver, a gente tem que meter as caras e fazer mesmo. Eu comecei pintando sozinha e depois acabei fazendo um curso para aperfeiçoar. Então, quando a gente gosta muito, a gente consegue. Eu aprendi com um professor, quando fiz o curso, que a gente tem que aprender a observar muito. Principalmente para quem gosta de pintar a natureza, observar os detalhes. Que, por exemplo, no período da manhã, o céu tem uma cor. No período da tarde, o céu tem outra cor. Então, isso tudo influencia na pintura. Observar os detalhes das plantas, das flores, dos pássaros, enfim, tudo. E a gente vai transferindo, né, a pintura que a gente tem feita por Deus para a pintura que a gente quer fazer no papel, ou na tela, seja onde for. Aqui eu estou pintando a luminária, então é um final de tarde aqui, então a luminária está acesa, então a gente coloca, né, um pouquinho de amarelo na parte de cima da luminária para ter o efeito do reflexo da luz, e na parte de baixo um pouquinho mais forte, um pouquinho de alaranjado, que é o efeito da luz. Da mesma forma que nas janelinhas, é como se a casa tivesse com a luz acesa, refletindo a luz na vidraça. Então, em alguns pontos vai ter só o efeito do reflexo da luz, então serão tonalidades mais suaves. Em outros pontos, um pouco mais forte, que é a tonalidade da própria luz. E a gente vai seguindo, observando todos esses detalhes, seguindo a referência que a gente pegou, para poder transferir a ideia, né, dessa pintura, seja para o quadro, para o papel, para o tecido, seja para onde for. Depois a gente faz os outros detalhes, como por exemplo, os batentes das portas, das janelas. Vamos supor que no desenho que eu peguei como referência, a cor dos batentes seja cinza, e eu prefiro trabalhar com a tonalidade marrom. Então eu sigo naquilo que eu gosto, né? Se eu não gosto da cor que está
gosto da ideia, da referência, mas não gosto de todas as cores. Então eu sigo naquilo que eu gosto. Aqui eu tô fazendo a divisória, né, da parede. Então primeiro eu contorno o detalhe da parede, depois eu venho com um pincel seco e esfumo a pintura, né, para dar o efeito de sombra. E a gente vai observando os detalhes e vai procurando seguir. Não pode deixar de tentar, tem que ousar e arriscar mesmo. E aí quando a gente pega o gosto, a gente não para mais. Eu tô fazendo novamente o detalhe. E agora com o pincel seco. Eu esfumo a pintura. Eu estou usando a tinta acrílica e para ajudar a retardar o tempo de secagem da tinta para conseguir esfumar e causar o efeito que a gente quer, as nuances que a pintura pede, eu uso junto o médium, que é um diluente que a gente usa junto, não colocando na tinta, a gente coloca do lado e vai pegando aos pouquinhos junto com a tinta, né, para deixar um tempo maior aí a gente trabalhar com mais tranquilidade, para não secar e a gente perder o efeito que a gente quer dar na pintura. Então a gente vai fazendo os detalhes, aplicando um pouquinho, sempre bem pouquinho de médio, senão demora demais para secar depois, a tinta fica muito aguada, aí complica. Então é sempre bem pouquinho, e aí a gente vai trabalhando com o pincel, com a tinta, junto com um pouquinho de médium e o outro seco, para esfumar nessas áreas que a gente quer colocar o efeito de sombra, luz, enfim, para todos os detalhes. Aqui eu vou fazer o detalhe da lona, né, da cobertura da casa. Então esses detalhes fazem toda a diferença. E é simples, não é difícil de fazer não. É só observar e seguir. E agora eu vou fazer o poste de luz. Primeiro eu fiz a luminária, esperei secar, fui fazer outro detalhe. Agora eu volto e vou fazer o poste de luz. E vou observando os detalhes da referência que eu peguei e vou seguindo. Se eu quiser mudar alguma coisa, tenho total liberdade para isso. É uma referência. A gente não tem que seguir com todos os detalhes, a gente faz aquilo que a gente gosta. A gente pega uma ideia e transfere colocando, né, a nossa alma ali, né, a nossa visão, o nosso gosto. Ou seja, a nossa personalidade. E vou seguindo também com os detalhes de contorno e esfumar. Vou contornando e vou esfumando. Agora estou fazendo alguns galhos da árvore. A ideia passa a imagem de outono aqui. Então é uma árvore com galhos secos. E vou seguindo na mesma linha. E para cada detalhe que eu for fazer na pintura, eu tenho que observar o tamanho desse detalhe para usar o pincel correto.
Então, no caso dos galhos da árvore, é um pincel de ponta fina, redondo. Para essa outra área aqui, por exemplo, eu vou colocar o efeito de neve. Então, eu já uso um pincel chato, número 4, número 6, aí também vai de gosto, né? Aquilo que a gente se adapta melhor. E a gente vai seguindo, né, obtendo essas informações e aplicando na prática. E a gente com certeza consegue. Aqui é um detalhe da neve escorrendo, né, formando aquelas gotas de gelo. Então, eu tô trabalhando com 2 pincéis, o número 6 e o número 4. Para as pontinhas de gelo que eu tô formando aqui na pintura, eu uso o pincel menor. E para espalhar a neve no telhado, por exemplo, eu uso o pincel maior. Aqui eu estou trabalhando o efeito de neve em torno da luz, que a referência aqui pede, né? Ela passa a ideia de um final de tarde, de outono, onde o gelo começa a cair. Então, quando tem o efeito da luz acesa com o efeito da neve, é sempre mais forte. Então, em torno da luz, né, a neve caindo em cima da luminária, né, em cima do poste, o efeito é maior. Então, a gente vai observando esses detalhes, onde a gente coloca, no caso aqui, mais neve, menos neve, mais a ideia de só caindo de longe a neve, né, um tempo mais nublado, em alguns pontos um acúmulo de neve. Então, a gente vai observando todos esses detalhes e transferindo para o desenho e para a pintura que a gente está fazendo. E aqui eu vou praticamente finalizando o trabalho, colocando o efeito de neve, que é a última parte do desenho. A gente sempre começa com o fundo, fazendo o céu, a parte do fundo da pintura, depois vai trazendo para a parte da frente, né, que é o primeiro plano, e vai observando os detalhes e vai aplicando. E aqui eu estou praticamente finalizando a pintura, dando o acabamento dos pontos que tem neve. Então, observando onde tem mais neve, onde tem só alguns detalhes de neve. Aqui faltou um detalhe, né, da parede, porque é muita umidade, então fica aquela mancha na parede. Eu coloquei aqui agora e vou colocando os detalhes finais da neve, que é a última coisa que a gente faz nesse trabalho aqui especificamente. O toldo sempre segura mais, né, quando tem chuva, quando tem neve, então é onde a gente carrega mais a ideia de neve e a gente vai seguindo, observando os detalhes. E acaba sempre dando certo, pode acreditar. E no próximo vídeo, nós vamos fazer a bonequinha 3D para finalizar todo esse trabalho. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!